Bem, pessoal, nós estamos aqui para trabalhar o conteúdo de distância entre dois pontos. Analisando aqui, nesse gráficozinho do sistema cartesiano, o eixo X, né, é conhecido como eixo das abscissas, o eixo Y, conhecido como eixo das ordenadas. O que acontece? No eixo X, como vocês sabem, direita números positivos, esquerda números negativos. No eixo Y, né, acima do zero números positivos, abaixo do zero números negativos. Então é o seguinte, ó, vou pegar, né, colocar os números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que é a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui com o intuito que esses espaços sejam mais ou menos iguais, né? Estão aí. Então, o que é que acontece? Vou marcar dois pontos aqui, né? Então, vamos lá, pegar esse ponto aqui e vou pegar, né, esse ponto aqui, ó. Ok? Então, peguei um ponto, nesse caso, 2 e 2 e o ponto 5 e 4, ok? Então, o que é que acontece? Aqui, se você analisar direitinho, aqui vai formar um triângulo retângulo. Olha, observe direitinho, né, que aqui vai formar justamente um triângulo retângulo. Lembre-se que todo triângulo retângulo pode se utilizar teorema de Pitágoras, ok? Então, o que é que acontece aqui? Ó, se eu analisar direitinho, ok, a distância daqui até aqui não é a mesma coisa da distância de 2 para 5. E a distância de 2 para 5 é quanto? É 3. Que não é a mesma coisa de eu pegar 5 menos 2. Então vamos dizer, nós vamos calcular, ó, daqui, então vamos dizer que esse primeiro valor de x do ponto inicial, que eu vou chamar isso aqui do ponto A, vou chamar isso aqui do ponto B, e eu vou chamar isso aqui do ponto C. Então o x do ponto A, eu vou chamar de x1, ok? Esse segundo x do ponto B, aqui essa parte do segundo x, essa segunda parte, eu vou chamar de x2, de forma representativa. Lembrando que eu vou querer calcular a distância de A até B. Observe o que é que vai acontecer. Se eu quero calcular a distância de 2 até 5, ou seja, daqui até aqui, de A até C, simplesmente eu faço 5 menos 2 dá 3, que é a distância de 2 até 5. Ok? Que é a mesma coisa de eu dizer, qual é a distância de A até C? Vai ser quem? x2 menos x1. Ou seja, o x2, na teoria desse exemplo especificamente, é o 5. E o x1 é o 2. Olha só se a distância de 2 para 5 não é 3. Ó. De 2 para 5, 3. Não é a mesma coisa de eu fazer 5 menos 2? Ou seja, o x final menos o x inicial. Ok? Então, para distâncias na horizontal é fácil calcular. Também é fácil para calcular distâncias na vertical. Observe que na vertical a distância daqui até aqui é a mesma coisa da distância de 2 para 4. Ok? Vai ser a mesma coisinha. Então, nesse caso, vamos pegar esse daqui, vamos chamar esse primeiro valor de y1, né? E o segundo valor do y2. Então, que é daqui até aqui. Ok? Para calcular a distância de C para B, que entenda que é a mesma distância de B para C, né? Ó, de 2 para 4 é 2, que não é a mesma coisa de 4 menos 2. Então, eu vou pegar o y2 do segundo ponto e subtrair do y do primeiro ponto. Então, ó, essa distância aqui, ó, na vertical, só peguei esse valor, subtrair desse, né? O y2 menos y1. Aí eu vou obter a distância. Tipo, essa distância aqui será 3, né? E essa distância aqui será 2, ok? Que no caso seria o y2 menos y1. E a distância de forma inclinada. Então, isso aqui vai ser a distância de A até B, e eu vou indicar dessa forma, D de distância, parênteses, de A, vírgula, B. Então, distância de A para B. Entenda que como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras.
Aqui é a hipotenusa e essas duas partes são catetos. Então, observe, para calcular a distância de A até B, eu vou fazer o seguinte, olha só aqui, ó, distância de A até B. Então, vou utilizar o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí eu falo, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa é a distância de A até B, daqui até aqui, ok? Então, é só, hipotenusa ao quadrado, né, é igual cateto ao quadrado. Quem é o primeiro cateto? Ó, x2 menos x1. Então, x2 menos x1 ao quadrado, mais, quem é o segundo cateto? Ó, y2 menos y1. Então, mais y2 menos y1, né? E essa parte ao quadrado. Lembre-se que eu coloco parênteses aqui, porque são dois termos que vai ser elevado ao quadrado, ok? Lembre-se que toda vez que o número está elevado ao quadrado, eu jogo para o outro lado em formato de raiz quadrada, porque é a operação inversa da potenciação, no caso é a radiciação. Então, a distância de A até B é igual, está elevado ao quadrado, jogo para o outro lado em formato de raiz. Então, nesse caso, ó, x2 menos x1 a menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, observe aqui que nós conseguimos formular uma fórmula, e essa fórmula é a fórmula que nós utilizamos para calcular distância entre dois pontos. Observe que pelo teorema de Pitágoras, aqui que saía, vamos dizer que essa parte é x, então, quadrado da hipotenusa, né, x ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado. Quem é esse cateto? Né, o 5 menos 2, né, que dá 3, ou seja, 3 ao quadrado mais, né, segundo cateto, né, o 4 menos 2 dá 2, então 2 ao quadrado. Então vamos lá, ó, x ao quadrado é igual, 3 ao quadrado, ó, 9, 2 ao quadrado, 4, então 9 mais 4, ó, 13, né? Aí está elevado ao quadrado, eu jogo para o outro lado em formato de raiz. Então o valor de x é raiz de 13, não tem valor raiz quadrada exata em 13, mas a resposta é essa. Porém, se vamos utilizar a fórmula, vamos pegar o exposto correspondente ao ponto A. Então vou pegar aqui, ó, olha só. Então vou pegar o ponto A, ok? E vou pegar também o meu ponto B. Observe que o ponto A, ó, é 2 para x e 2 para y. Então vai ser 2 e 2. O ponto B, observe que o ponto B para x, ó, 5, para y, 4. Então esse par ordenado é 5 e 4. O primeiro ponto eu vou chamar de x1, y1. Então nesse caso, o primeiro ponto, que no caso vai ser o ponto A, eu vou chamar de x1, y1, ok? O ponto B, ó, eu vou chamar de quem, ó? x2, y2. Então, o segundo ponto eu vou chamar de x2, y2. Agora, só é pegar esses valores aqui, ó, e substituir nessa fórmula que diga. Então, a distância do ponto A para o ponto B é igual, aí eu venho, ó, raiz quadrada. Então vamos lá, x2, quem é x2? Ó, aí entendemos que é o 5. Então, 5 menos, que é da formulazinha, ó, x1, quem é x1? Olha aqui, ó, 2. Então, 2 ao quadrado, que é da fórmula, elevado ao quadrado, ó. Então, repito mais, ó, y2, aí vem para cá, ó, quem é y2? Ó, 4. Aí, ó, baixo o menos da fórmula, y1, ó, quem é y1? Ó, 2. É elevado a quem? Ó, fecha parênteses, ó, elevado ao quadrado. Aí vamos lá, distância do ponto A ao ponto B é igual, ó, 5 menos 2, abaixo o radical, nunca esquecendo disso, né? 5 menos 2, 3, e esse 3 vai ser elevado a quem? Ao quadrado. Vamos lá, mais, ó, 4 menos 2, 2, e esse resultado vai ser elevado a quem, ó? Ao quadrado, ok? Então vamos lá, a distância do ponto A ao ponto B é igual raiz quadrada, 3a ao quadrado, 9, mais, ó, mais 2a ao quadrado, 4. Agora vamos lá,
distância de A até B vai ser igual. 9 mais 4 deu quanto? Ó, 13. Então o resultado é quem? Raiz de 13. Observe que deu a mesma coisinha do que está aqui, ok? Então nós vimos aqui alguns exemplos, ok? Próximo vídeo, trabalho mais exemplos, mais explicações de outros exemplos, ok?